Olá, pessoal. Voltei para explicar aqui a penúltima parte desse conjunto aqui de 5 aulas, que são bem básicas para a gente poder complementar aqui essa parte da reprodução, certo? O que a gente vai falar agora é da análise aqui do ciclo menstrual relacionado à gravidez. Como eu tinha falado antes, era muito importante entender essa parte do ciclo hormonal relacionado a essa parte da gravidez, já que o que a gente vai ter vai ser uma complementação do ciclo com essa parte, que também não deixa de ser um sistema, certo? A maior parte das coisas que acontecem no nosso corpo, quer dizer, praticamente todas elas acontecem em sequência. Tanto que é praticamente impossível a gente tentar estudar todas essas sequências em específico, sabe? Entender tudo, mas também não é necessariamente inviável, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora vai ser analisar o que eu tinha explicado antes sobre o ciclo menstrual relacionado ao evento da gravidez, certo? Bora ver. Como eu disse antes, o que a gente vai ter aqui vai ser a análise do ciclo hormonal. Geralmente, todo ciclo hormonal ele vai ser apresentado com base nesse gráfico, e esse gráfico vai estar relacionado agora, com o que eu vou explicar, com a parte da reprodução. Então, bora aqui, ó. O que a gente vai ter em primeiro lugar vai ser, lembrando aqui, a gente vai ter, ó, diferente do último gráfico que eu mostrei, esse daqui tem a separação em dias, certo? Como eu não tinha falado antes, vou complementar aqui um pouco agora sobre o ciclo menstrual. Do primeiro ao quarto dia desse ciclo, a gente vai ter aqui o processo de menstruação. E como é um ciclo, que a gente vai ter a complementariedade aí do início e do fim. Tanto aqui a gente vai ter a finalização desse processo de menstruação, e aqui a gente vai ter a continuação dele, no início e no fim. Como a gente pode ver, ele é sempre complementar. O que a gente vê aqui no tempo é o aumento da estrutura do endométrio, certo? E não ele necessariamente em si. Então, continuando aqui, a gente vai falar aqui dessa primeira parte, a parte do crescimento do folículo e a parte do corpo lúteo relacionada aqui à gravidez. A primeira parte aqui, ó, esse gráfico eu não vou falar tanto, que é sobre a temperatura corporal. A primeira parte é os hormônios hipofisários. O verdinho que a gente tem aqui, em verde, a gente tem o folículo estimulante, e ele é responsável pela primeira parte do ciclo menstrual. Mandado lá da hipófise, o que que ele faz? Ele faz com que a gente tenha aí a preparação do folículo que fica em torno do ovócito, e que novamente, a gente tem a mania de chamar de óvulo, mas o que é liberado é um ovócito, depois vira óvulo e por fim vira zigoto, se houver fecundação, certo? O que acontece então é que esse hormônio, folículo estimulante, ele vai fazer com que essa estrutura aumente, e que posteriormente aqui a gente vai ter a comunicação do local, ou seja, o local é o sistema reprodutor, que vai ser liberado aqui por um hormônio ovariano, o estradiol, que também é chamado de estrógeno, ele aumenta. E esse aumento excessivo aí na circulação sanguínea comunica lá com o cérebro e faz com que haja a liberação do segundo hormônio hipofisário, certo? Que é o hormônio conhecido como hormônio luteinizante, o LH. E esse LH tem a função de fazer com que esse folículo se rompa e libere aqui o ovócito, certo? Esse folículo, então, ele passa aqui pelo processo de transformação em corpo lúteo e tem a função de manter, liberando aí um conjunto de hormônios, que é a progesterona e o estrógeno, para manter essa estrutura aqui do endométrio. Certinho? Então, continuando aqui, após essa liberação, a gente vai comparar aqui agora com a parte do sistema reprodutor. E nesse sistema reprodutor, a gente vai ter aqui o dia praticamente da evolução. Aqui a gente tem já o nome, e o nome que eu conheço é ovócito, certo? Aqui também provavelmente está certo, é o ovócito que é liberado. Essa estrutura aqui que é liberada para o meio externo. E com a passagem do tempo, ela sai aqui do ovário, entra na tuba uterina, e durante a passagem que ela fica aqui na tuba uterina, ela vai sendo movimentada por aquelas estruturas que eu falei, que são os flagelos ou cílios, que compõem aqui as paredes dessa tuba uterina, promovendo aí um fluxo de água que empurra esse óvulo mais para dentro aqui da tuba, certo? Durante a passagem aqui, a gente está vendo um caso em que uma mulher vai engravidar, certo? Então, o que vai ter aqui vai ser
parte dos espermatozoides se locomovendo durante todo o ciclo hormonal e durante todo o processo de gravidez, daqui para cá, e chegando até esse ovócito, certo? Então, continuando, esse ovócito entra em contato com o espermatozoide, o processo de finalização aí da formação do óvulo acontece, então a gente vai ter a união do óvulo com o espermatozoide, e essa união vai gerar o que a gente chama de zigoto, que é essa partezinha aqui, a formação do zigoto. O zigoto, então, ele é formado por completo quando a gente tem a união aqui do núcleo que veio do espermatozoide com o núcleo do ovário já finalizado. E a formação dessas duas estruturas vai formar um único núcleo, e aqui forma por completo o nosso zigoto. Um zigoto que é a célula primordial de cada ser vivo e que vai formar todas as outras células que são necessárias para a vida dele. Continuando, a gente vai ter aí os processos de subdivisão aí de cada uma das células. O que acontece é que as células vão se dividir, priorizando aí a quantidade em número e não o volume delas, ou seja, o tamanho delas. Então, praticamente vai manter o mesmo tamanho por um certo período de tempo, passando aí de 2 células para 4 células, para aí uma fase de 16 células, que a gente chama aí a fase embrionária, que vem lá do estudo da embriologia, que indica aqui que essa estrutura é chamada de mórula. E para ficar mais fácil só de lembrar dessa estrutura, a mórula, ela é conhecida dessa forma graças à forma da amora. Para quem já viu a amora, sabe que ela é cheia de grãozinhos, certo? Então, de uma forma bem parecida, uma célula vai se tornar várias células que parecem uma amora e por isso é chamada de mórula e que tem a composição de 16 células. Continuando aí o processo, essa mórula vai continuar todas as etapas de divisão até formar algumas estruturas que são bem importantes, certo? Essas estruturas importantes, elas formam aí o que a gente conhece por células tronco embrionárias, que é essa parte azulzinha bem aqui. E para quem não sabe ainda, as células tronco, elas são as células capazes de se diferenciar em qualquer outra célula do corpo, certo? Ela pode se tornar a célula da pele, pode se tornar a célula do cérebro, os neurônios, pode se tornar qualquer tipo de célula, célula da mucosa, qualquer parte. E ela é guardada aqui dentro do blastocisto, que é uma outra fase do processo embriológico. Esse blastocisto ele vai passar para uma outra etapa que vai produzir aqui uma cavidade, e essa cavidade vai formar o que a gente chama de blastóforo, e que nos seres humanos, e basicamente na maior parte dos mamíferos, vai formar primeiro a estrutura que a gente conhece como ânus. Então, a primeira estrutura formada, a primeira cavidade formada é o ânus, e segregando aqui as outras partes por dentro, as camadas que vão formar os órgãos internos. Certinho? Então, continuando aqui, essas estruturas, já devidamente divididas, vão se fundir não, vão se fixar aqui na parede que a gente conhece do útero e que a gente já sabe, é chamada de endométrio. Esse endométrio, então, ele vai estar aqui nos seus últimos dias. E para que ele continue aqui sendo mantido por essa estrutura, o embrião se fixa e tem que manter esse endométrio funcionando. Esse endométrio estava funcionando aqui, estava completo, como eu posso dizer, estava inteiro, sem ser quebrado, graças à participação aqui da progesterona e do estrógeno, que são liberados aqui na degradação do corpo lúteo, que é o folículo que estava mantendo o ovócito, certo? Só que esse corpo lúteo, à medida que ele vai diminuindo, ele vai sendo consumido, vai sendo deteriorado, ele diminui a produção da progesterona e do estrógeno, e a diminuição da progesterona e do estrógeno pode causar aqui a queda desse endométrio. O que é algo que a gente não quer, já que a queda do endométrio, ele quebra necessariamente aqui a parede do endométrio, libera ele em partes bem grandes, e quebra também esses vasos condutores aqui, algumas veias e capilares, e essa quebra de veias capilares libera um sangramento também, junto com os restos do endométrio,
o que a gente chama de menstruação. E esse processo não é interessante se a mulher quer ter um filho. Então, o que acontece é que esse zigoto já bem dividido no estágio de moro, no estágio de blastocisto, posteriormente, depois, ele se fixa na parede do útero, no processo que a gente chama de nidação, que é o processo só de fixação na parede. Ele se fixa aqui e passa a produzir um conjunto de hormônios, mas o mais especial deles é o que a gente chama de HFC, ou hormônio gonadotropino-coiônica. E o que ele faz é, forçar a produção aí de estrógeno e de progesterona, o que mantém essa parede do endométrio, fazendo com que não seja liberado aqui esse zigoto, certo? Caso haja problemas aqui nesse caso, toda essa estrutura é liberada juntamente com um zigoto já fixado na parede do útero, e isso é chamado de aborto espontâneo, certo? Então, essa é a ligação que eu queria apontar para vocês sobre a parte do sistema do ciclo hormonal com a parte da gravidez. Muito obrigado pela atenção de vocês.